Olá, aqui é a professora Caroline com mais uma videoaula. A videoaula de hoje será sobre duas funções bem importantes do Excel, que é a função CONT-C e SOMA-C. Aqui eu trouxe um exemplo bem simples de uma planilha de movimentação bancária semanal, onde eu tenho uma tabela com data, banco e valor, com alguns bancos diferentes e valores diferentes, e um relatório final, onde eu tenho uma tabela chamada total por banco, onde nós iremos usar a função SOMA-C para calcular o valor por banco, e quantidade por banco, onde nós vamos utilizar a função CONT-C para contar quantos bancos eu tenho, por exemplo, do Bradesco, quantos bancos do Brasil, quantas caixas e assim por diante. Então, vamos iniciar aqui do total por banco. Como que eu inicio a função SOMA-C? Eu coloco igual, como toda função, SOMA-C, abre parênteses, vou selecionar o intervalo. O intervalo aqui no nosso caso é o banco e o valor, porque eu vou somar os valores através do banco, que eu vou estipular como critério. Então, reparem que eu não selecionei a data, porque não havia a necessidade de utilizá-la. Ponto e vírgula, critério. Critério é qual banco eu quero que ele some, apenas Bradesco. Então, abro aspas duplas e escrevo Bradesco. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Intervalo de soma é o valor apenas que eu quero somar. Então, selecionei o valor, porque como eu já estabeleci o critério como Bradesco, ele vai pesquisar os Bradescos e vai somar através da coluna valor apenas os que pertencem ao Bradesco. Lembrando sempre que, se aqui no intervalo do B2 ao C17 eu tivesse selecionado desde o Bradesco e não desde o título aqui que nem está no banco, aqui no momento que eu cheguei no intervalo de soma, eu tenho também que selecionar igual a partir aqui do 4.000. Então, se eu seleciono o título no intervalo de soma também seleciono o título. Caso contrário, também não seleciono no outro, tem que ser igual. Fecho parênteses e dou Enter. Olha lá, somou 17.600. Esse é o valor apenas do Banco Bradesco. Agora eu vou fazer com o Banco do Brasil um pouco diferente. Igual, soma-C, abre parênteses. Intervalo, eu vou selecionar apenas as duas colunas sem o título, para mostrar que dá certo também, a mesma coisa. Ponto e vírgula, o critério é um outro detalhe. Eu posso escrever entre aspas duplas, né? Ou eu posso clicar também, ó, no critério. Se eu tiver ele em alguma tabela, eu posso clicar. Ponto e vírgula, intervalo de soma. Daí entra aquele detalhe, como eu não selecionei o título aqui no intervalo de soma também não seleciono. Fecho parênteses, dei Enter. Somou também, ó. Então, o valor do Banco do Bradesco. Aqui no total, como a gente quer contar, a gente vai utilizar a função CONT.C. Então, vai contar se for Bradesco. Intervalo de contagem, que seria o banco. Então, é através dessa coluna que eu quero que ele pesquise meu critério. Se eu quisesse procurar quantas datas tem repetido, eu poderia usar a coluna data. Quantos nomes, eu usaria a coluna nome. Ponto e vírgula, critério. Então, eu posso tanto colocar o critério entre aspas duplas e escrever Bradesco, como eu posso clicar aqui. Fecha parênteses e Enter. 4 bancos Bradescos. Então, ele já contou para mim. Banco do Brasil é a mesma coisa, igual, CONT.C, abre parênteses, intervalo é o mesmo, só vai mudar o meu critério, que é o Banco do Brasil, ou eu venho aqui, aspas duplas, escrevo Banco do Brasil. Lembrando que se eu for escrever, eu tenho que escrever certinho, como está na minha tabela. Qualquer erro, ele já não vai buscar. Ó, por exemplo, se eu digitasse Banco do Brasil com 2 Os, ele daria 0, não encontrou nenhum banco com 2 Os. Então, vou arrumar aqui e dar Enter.
E para que eu utilizo essa função? Além de automatizar meu trabalho, eu não precisar ficar olhando aqui, contando, porque vamos imaginar que não fosse pequena a tabela, que nós tivéssemos aí mais de 100 dados. Seria complicado ficar contando, né? Veja lá para mim quantos Bradescos tem. Então, ela é bem legal que ela automatiza, facilita a nossa vida nesse ponto. E também para evitar futuros erros, caso altere o nome de algum banco, algo do tipo, ela altera sozinha. Por exemplo, aqui se o Banco do Bradesco virasse Caixa Econômica Federal, ó, dou Enter, ó, ele já atualiza sozinho, tanto o valor como a quantidade. Então, essa função é bem útil. E é isso, pessoal, bem simples, sem erros. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado. Se inscrevam no canal, vamos postar mais videoaulas de Excel, também de outros assuntos variados. E até uma próxima!